Em uma noite aparentemente comum na cidade de Perugia, Itália, um crime horrendo abalou a tranquilidade da vida estudantil e desencadeou um dos casos mais controversos da história recente. A jovem britânica Meredith Ketcher foi encontrada morta em seu apartamento e as investigações apontaram para dois estudantes, a americana Amanda Knox e seu namorado italiano Raffaele Sollecito. O que se seguiu foi uma tempestade de acusações, segredos e reviravoltas que deixaram o mundo em choque. À medida que as evidências eram apresentadas e as narrativas mudavam, a mídia se lançava sobre o casal, transformando Amanda em uma figura pública, polarizadora, enquanto o verdadeiro culpado parecia permanecer nas sombras. Entre depoimentos contraditórios, técnicas de investigação questionáveis e uma luta constante por justiça, o caso também expôs as falhas do sistema judicial. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Quais segredos foram revelados durante o processo que levantaram questões sobre a culpabilidade de Amanda e Raffaele? Acompanhe essa intrigante história sobre Amanda Knox no Investigação Criminal Internacional. O caso é bastante complexo e envolve várias pessoas, por isso vamos entendê-lo por partes. Vamos começar falando sobre a principal figura dessa história, Amanda Mary Knox, nascida em 9 de julho de 1987 em Seattle, nos Estados Unidos. Desde muito jovem, Amanda era fascinada pela Itália e em 2007, aos 20 anos, realizou seu sonho de estudar no país, ingressando em um programa de intercâmbio na Universidade para Estrangeiros em Perugia. Lá ela estudava línguas, ansiosa por expandir suas experiências culturais. Extrovertida e cheia de energia, chegou à casa onde viveria em Perugia em setembro de 2007. Ela dividiria o imóvel com 3 colegas. A casa, ampla e dividida em 2 andares, tinha um quarto para cada uma das moradoras. No andar superior ficavam as meninas, enquanto no andar inferior viviam alguns rapazes, quase como se fossem 2 apartamentos independentes, pois a casa possuía 2 entradas. Uma pela rua de baixo, que dava acesso ao primeiro andar, e outra pela rua de cima, que levava ao segundo andar. Apesar de estarem no mesmo prédio, os moradores de ambos os andares quase não se viam, por conta dessa separação. Além de Amanda, moravam na casa Filomena Romanelli e Laura Mesetti, ambas italianas, e a britânica Meredith Ketcher. Não demorou muito para que todas se enturmassem. Em pouco tempo, a casa já era um lar confortável para todas elas. No entanto, o que parecia ser um conto de fadas se transformou em um pesadelo quando o corpo de Meredith foi encontrado, dando início a uma investigação cheia de contradições e reviravoltas. A partir daquele dia, a vida de Amanda Knox jamais seria a mesma. Antes de entrarmos nos acontecimentos do crime, vamos conhecer um pouco de quem foi a vítima dessa história. Meredith Susanna Cara Ketcher nasceu em 28 de dezembro de 1985 em Londres, Reino Unido. Assim como Amanda, Meredith também participava de um programa de intercâmbio, sendo aluna da Universidade de Leeds. Apaixonada pela cultura italiana, Meredith era descrita como uma jovem atenciosa, inteligente e dedicada aos estudos. Em Perugia, iniciou os cursos de História Moderna, Teoria Política e História do Cinema. Muito ligada à família, ela tinha o hábito de ligar quase todos os dias para sua mãe, mantendo uma relação próxima, mesmo à distância. Enquanto Amanda e Meredith compartilhavam a casa, suas personalidades eram frequentemente descritas como opostas. Meredith era focada e centrada, com grande dedicação aos estudos. Já Amanda tinha uma postura mais descontraída, interessada em aproveitar o máximo da vida universitária, frequentando festas, bebendo e socializando. Até aqui, já sabemos quem eram as moradoras da casa e que algo terrível aconteceu com Meredith. Agora, entra um novo personagem na história, Patrick Lumumba. Ele era dono de um bar na cidade e estava precisando de funcionários. Vendo em Amanda uma jovem universitária bonita, a chance de atrair um público masculino para o seu estabelecimento, ele a contratou para trabalhar em meio período. Mesmo com o novo emprego, Amanda continuou aproveitando suas folgas para explorar a cidade e sua cultura. Foi durante um desses momentos que ela foi a um concerto de música, onde seus olhos se cruzaram com os de um rapaz. Ele tomou a iniciativa de se aproximar e se apresentou como Raffaele Sollecito. Durante a conversa, Raffaele percebeu que Amanda era americana pelo sotaque, e como também falava inglês,
a comunicação fluiu naturalmente. Após o concerto, eles decidiram ver o pôr do sol juntos, seguindo uma sugestão de Rafael. Foi ali, nesse cenário romântico, que se beijaram pela primeira vez, iniciando um relacionamento intenso nos dias que se seguiram. Os dois passaram a fazer tudo juntos. Passeios de parque, tirando fotos, comendo pizza e bebendo. Eram inseparáveis e demonstravam carinho publicamente, com beijos constantes, sem se preocupar caso alguém olhasse. A proximidade entre suas casas facilitava o relacionamento, já que podiam ir e vir a pé. Tudo parece muito bom para Amanda. Um novo país, um novo relacionamento, mas tudo mudou. Foi em 2 de novembro de 2007 que a tragédia se tornou pública. Meredith Catcher, de 22 anos, foi encontrada morta dentro de seu quarto e a polícia foi imediatamente acionada. Ao chegar, os investigadores já suspeitavam de assassinato devido aos sinais de violência. Meredith havia sofrido várias facadas com uma ferida profunda na garganta. Seu corpo estava coberto por um edredom e havia muito sangue espalhado pelo chão e paredes do quarto. Roupas estavam jogadas no chão e seu sutiã estava ensanguentado. Do lado de fora da casa, os policiais encontraram Amanda e Rafael abraçados e se beijando. Esse comportamento foi considerado inapropriado pelos investigadores, já que a colega de casa de Amanda acabara de ser brutalmente assassinada. Embora Amanda e Meredith morassem juntas, a amizade entre elas ainda era recente e não tinha uma ligação muito profunda. Enquanto isso, a família de Meredith viajou para a Itália, esperando por respostas e acompanhando de perto o desenrolar das investigações. Muitos jornalistas se aglomeraram em volta da casa enquanto os peritos realizavam a investigação do local. O caso atraía a atenção da mídia e todos aguardavam ansiosamente o resultado da autópsia para entender o que realmente havia acontecido com a jovem Meredith. Foram encontrados traços de DNA masculino no corpo de Meredith, o que podia indicar relações sexuais. Além disso, havia evidências de que ela poderia ter sido torturada antes de morrer, como cortes em seu queixo. Uma teoria que ganhou força na mídia sugeria que Meredith teria participado de uma orgia e que sua morte poderia ter ocorrido durante um jogo sexual que deu errado. Essa especulação se espalhou rapidamente, tornando-se manchete em todo o país. Amanda foi levada à delegacia para contar a sua versão dos fatos. Ela explicou que estava na casa de seu namorado, Rafael, quando recebeu uma mensagem de Patrick, seu chefe, informando que ela estava de folga e não precisaria ir trabalhar naquela noite. Animada com a notícia, Amanda decidiu passar a noite na casa de Rafael. Na manhã seguinte, ao retornar para casa, Amanda notou que a porta da entrada estava aberta. Estranhou a situação, mas seguiu normalmente. Ao ir ao banheiro, viu gotas de sangue na pia e imaginou que alguém pudesse ter se cortado, então não deu muita importância. Após tomar banho, notou uma pegada no tapete, quase no formato de um pé, mas ainda assim seguiu em frente. Porém, ao reparar que havia fezes no sanitário, começou a desconfiar de que alguém poderia estar na casa. Preocupada, Amanda rapidamente acionou Rafael, que chegou e percebeu uma certa desordem, além da porta do quarto de Meredith estar trancada. Ele tentou arrombar a porta, mas sem sucesso. Foi então que decidiu ligar para a polícia, relatando o que tinha visto, a porta aberta e as gotas de sangue no banheiro. Quando os policiais encontraram o corpo de Meredith coberto por um edredom, as suspeitas sobre Amanda aumentaram. Segundo os investigadores, era mais fácil para uma mulher cobrir o corpo de outra por uma questão de respeito. Homens normalmente não pensariam nessa possibilidade. A investigação também notou que nenhum item havia sido roubado. As outras duas moradoras da casa, Philomena e Laura, não foram mais mencionadas, pois aparentemente estavam viajando ou não estavam presentes na residência há alguns dias. Apenas uma delas chegou a testemunhar no julgamento, mas de modo geral, elas não foram citadas durante o desenrolar da história. Dias depois, Amanda foi levada de volta à residência para ajudar os policiais a buscarem pistas. Durante a investigação, pediram que ela olhasse a gaveta de talheres para verificar se alguma faca estava faltando. Nesse momento, Amanda ficou histérica, debatendo-se e batendo na própria cabeça. Os policiais estranharam a reação, especulando que ela poderia estar ouvindo algo como gritos de Meredith ou vozes em sua cabeça. Não demorou muito para que os celulares de Amanda e Rafael fossem grampeados. Os investigadores analisaram as conversas e acharam estranha a postura normal de Amanda nas mensagens trocadas com os amigos. Também foi registrada a mensagem em que ela respondia ao chefe Patrick,
confirmando que não precisaria trabalhar naquele dia. Cerca de 5 dias depois, Rafael foi chamado para depor sozinho, mas Amanda o acompanhou, aguardando-o no corredor. Durante o interrogatório, os policiais adotaram uma postura mais agressiva, pressionando Rafael e insinuando que Amanda estava armando para ele. Afirmavam que já conheciam a verdade e que ele deveria confessar. Apesar da pressão, Rafael manteve sua versão dos fatos. No entanto, após tanta insistência por horas, acabou mudando sua história, alegando que havia mentido sobre estar com Amanda o tempo todo. Segundo ele, ela teria chegado à sua casa apenas por volta da 1h da manhã. Com essa nova versão, os policiais chamaram Amanda para um novo depoimento. Ela relatou ter se sentido extremamente pressionada e ter tentado recordar algum detalhe relevante. Foi então que também após horas de pressão psicológica, que Amanda afirmou lembrar de ter ouvido o grito de Meredith e ter visto Patrick, seu chefe, matando a garota. Contudo, essa revelação a tornava cúmplice, pois se estava presente no momento do crime, por que não impediu? Assim, a polícia decidiu prender os três, Amanda, Rafael e Patrick. A mídia rapidamente se voltou contra o casal, chamando Amanda de promíscua, especialmente devido às informações sobre o suposto jogo sexual. Cerca de 3 semanas após a prisão, Patrick conseguiu provar que tinha um álibi e, consequentemente, foi liberado. Amanda teve que depor novamente para explicar por que havia mentido sobre a participação de Patrick no caso. Ela justificou que suas declarações haviam sido feitas sob pressão policial, após muitas horas de interrogatório, a ponto de não conseguir distinguir entre realidade e sua imaginação. Casos de abusos de táticas de interrogatório são conhecidos e o trauma poderia ter afetado sua percepção, levando-a a afirmar algo que não era verdade, apenas para escapar da pressão psicológica. Durante seu tempo na prisão, Amanda passou por exames que confirmaram que ela era HIV positivo e poderia acabar desenvolvendo AIDS. Utilizou o período encarcerada para escrever um diário, que mais tarde chegou às mãos da mídia, sendo divulgado por jornais e revistas. No diário, Amanda expressava seu medo em relação à possível doença, uma vez que desejava ter uma família. Também listou os rapazes com quem teve relações sexuais, tentando descobrir de quem poderia ter contraído o vírus, além de alertá-los sobre a possibilidade de contágio. A mídia, que já a considerava vulgar, intensificou os ataques à sua imagem, acusando-a de ser uma mulher doente e pervertida, cheia de amantes e obcecada por sexo. Contudo, isso não passou de uma invenção sobre a doença por parte do presídio, que teve como objetivo afetar ainda mais o seu psicológico. Enquanto isso, Rafael também estava preso. As investigações na casa dele resultaram na descoberta de várias facas, entre elas uma que poderia ser a arma do crime. A faca tinha o DNA de Amanda no cabo e o de Meredith na lâmina. Quando confrontada sobre o objeto, Amanda não soube explicar a presença do seu DNA. 46 dias após o corpo de Meredith ser encontrado, os investigadores descobriram um fecho de seu sutiã que permaneceu no local todo esse tempo. O fecho passou por testes de DNA que revelaram impressões digitais de Rafael e de outras 2 pessoas não identificadas. A polícia alegou já ter provas de que 3 pessoas estavam envolvidas no crime, mas apenas Rafael e Amanda estavam presos. Assim, um novo nome surgiu na investigação. A polícia estava determinada a descobrir quem era a terceira pessoa envolvida no crime, e as investigações se intensificaram. Diversas teorias surgiram e os rumores se espalharam rapidamente entre a mídia e o público. A atenção da imprensa se tornou avassaladora, com jornalistas acompanhando em frente à casa de Amanda e Rafael, ansiosos por qualquer nova informação sobre o caso. Enquanto as autoridades tentavam montar um quebra-cabeça, Amanda e Rafael enfrentavam uma batalha interna. Ambos se viam cercados por um mar de desconfiança e especulação, lutando para manter a sanidade em meio ao caos. A prisão começou a afetar o psicológico de Amanda, que frequentemente se sentia isolada e incompreendida, e Rafael, por sua vez, tentava se manter firme diante da pressão. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar lentamente. A polícia revisou todas as evidências e revisitou antigos depoimentos, buscando inconsistências e qualquer pista que pudesse levar à identificação da terceira pessoa. Com cada nova descoberta, a expectativa aumentava e a possibilidade de encontrar a verdade parecia mais próxima. Após o crime, várias coletas de DNA foram realizadas e uma das amostras foi identificada pela polícia como pertencente a Rudy Herman Goethe.
um imigrante da Costa do Marfim. Rudy se mudou para Perugia aos 5 anos de idade e, após a saída de seu pai em 2004, foi adotado por uma família rica da cidade. No entanto, ele acabou sendo expulso de casa e ficou conhecido por seus comportamentos furtivos. Antes mesmo que sua digital fosse identificada, Rudy deixou o país, mas um mandado internacional foi emitido contra ele, forçando seu retorno e prisão. Durante a investigação, um amigo de Rudy se tornou um informante da polícia e captou uma conversa em que ele dizia ter encontrado Meredith na noite de sua morte. Quando foi interrogado, Rudy relatou que estava na casa de Meredith, onde eles se beijaram, mas não tiveram relações sexuais. Ao ir ao banheiro, ele ouviu um grito e, ao voltar, viu um homem sobre ela sangrando. Com medo, ele fugiu, afirmando que não viu Amanda nem Rafael no local. A história de Rudy levantou dúvidas e ele foi julgado separadamente do casal. Durante seu julgamento, mudou sua versão, alegando ter visto a silhueta de Amanda na casa na noite da morte de Meredith. Sua tentativa de se livrar da culpa não teve sucesso e ele foi condenado a 30 anos de prisão. Após uma apelação, sua pena foi reduzida para 16 anos, mas a mídia concentrou suas atenções em Amanda Knox. Um ano e meio depois, Amanda e Rafael foram a julgamento, enfrentando acusações de homicídio, agressão sexual e difamação. A teoria predominante era de que o crime envolvia um jogo sexual regado a drogas e álcool. As evidências de DNA se tornaram as principais provas contra eles, com o DNA de Amanda encontrado em uma faca e o de Rafael no fecho do sutiã de Meredith. Uma das colegas de quarto de Meredith testemunhou que, embora elas tivessem se aproximado por falar inglês, acabaram se distanciando ao longo do tempo. Os promotores especularam que uma briga poderia ter ocorrido após Amanda encontrar Meredith na companhia de Rudy e Rafael, resultando em um confronto onde Amanda usou a faca contra Meredith. A pegada encontrada no banheiro que Amanda havia notado foi confirmada como sendo do mesmo tamanho do seu pé. Com base nas evidências apresentadas, o casal foi considerado culpado. Rafael recebeu uma pena de 25 anos, enquanto Amanda foi condenada a 26 anos, agravada pela falsa acusação que fizera contra seu ex-chefe, Patrick. A decisão dividiu a opinião pública. Na Itália, muitos acreditavam que a justiça havia sido feita, enquanto nos Estados Unidos, muitos viam Amanda como uma vítima de uma condenação injusta. O caso tomou novos rumos quando, um ano após a condenação, uma nova apelação foi apresentada. Um novo juiz e novos promotores reavaliaram as evidências e testemunhas dentro da prisão alegaram que Rudy havia confessado o crime, embora ele tenha negado. Um perito forense independente contratado para revisar o caso identificou mais de 50 erros na investigação, questionando a validade das provas de DNA, já que a equipe dos peritos não trocou roupas ou luvas ao coletar amostras em diferentes locais, potencialmente contaminando as evidências. A coleta de DNA se mostrou problemática, especialmente considerando que Amanda morava na casa e, portanto, era natural encontrar traços dela no local. Em 3 de outubro de 2011, um novo veredito foi proferido. Amanda e Rafael foram considerados inocentes e a justiça os liberou, já que a pena que teriam cumprido era leve. Amanda voltou para os Estados Unidos, mas sua vida nunca mais foi a mesma. A fama e o julgamento da mídia a seguiram, tornando difícil para ela encontrar um novo normal. 2 anos depois de sua liberação, o tribunal italiano anulou as absolvições e Amanda foi considerada culpada novamente em janeiro de 2014, recebendo uma nova pena de 28 anos de prisão. No entanto, a decisão foi rapidamente anulada devido aos erros na investigação e à pressão da mídia, resultando em uma absolvição final. A família de Meredith expressou frustração com o sistema judicial italiano, nunca aceitando completamente a absolvição de Amanda e Rafael, acreditando que a verdadeira justiça por Meredith não havia sido alcançada. Rudy, por sua vez, cumpriu quase 14 anos de sua pena de 16 anos e foi liberado em novembro de 2021. No entanto, ele logo se viu envolvido em outra polêmica, sendo acusado de abusar sexualmente de sua ex-namorada, o que levou à emissão de uma ordem de restrição contra ele. Amanda, agora definitivamente inocente, dedicou-se ao ativismo, focando em casos de pessoas acusadas injustamente. Ela lançou um podcast chamado The Truth About True Crime e participou de campanhas para o Projeto Inocência. Em janeiro de 2019, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ordenou que a Itália pagasse uma indenização a Amanda devido à violação de seus direitos durante a detenção. Ela escreveu um livro de memórias, Waiting to be Heard,
2013, detalhando sua experiência. Desde então, ela tem falado sobre questões de justiça criminal e sobre os erros que ocorreram em seu caso. Já Raffaele Sollecito, após sua absolvição, também voltou à vida normal e escreveu um livro sobre o caso, e também se formou em engenharia de computadores. Em 2022, Amanda voltou à Itália e se encontrou com Raffaele, que havia tomado a iniciativa. Eles visitaram uma cidade que tinham conhecido durante o namoro, mas ambos seguiram seus caminhos, com Amanda já casada e mãe. Raffaele expressou que o reencontro foi positivo, permitindo-lhes discutir assuntos além do crime que os uniu. O filme Stillwater pode-se dizer que é inspirado na história da Amanda, onde um americano vai para a França ajudar a filha que está presa acusada de matar uma amiga. Amanda, inclusive, criticou bastante o filme por querer lucrar com uma tragédia pessoal dela. O documentário Amanda Knox foi produzido e lançado em 2016 na Netflix, e nele vemos a história contada do caso com depoimentos de promotores e investigadores da época, além dos próprios depoimentos de Amanda e Raffaele diretamente envolvidos no caso. O trágico assassinato de Meredith Catcher não apenas ceifou a vida de uma jovem cheia de promessas, mas também se tornou um símbolo de como a busca por justiça pode ser profundamente falha. Ao longo dos anos, o caso expôs não apenas a fragilidade das evidências, mas também o impacto devastador da pressão midiática e das falhas nas investigações policiais. A dor da família de Meredith persiste, alimentada pela frustração de um sistema que falhou em oferecer a transparência e a verdade que tanto buscavam. Este caso serve como um alerta sobre a importância de um processo judicial justo e imparcial, e sobre como o preconceito e o sensacionalismo podem distorcer a percepção pública. Em um mundo onde a verdade é frequentemente ofuscada por narrativas emocionais e julgamentos apressados, somos lembrados de que cada história tem múltiplas facetas e que a justiça deve sempre prevalecer. Enquanto Amanda e Raffaele tentam reconstruir suas vidas após o pesadelo vivido, a memória de Meredith continua a nos lembrar da fragilidade da vida e da necessidade de compaixão e compreensão em um mundo cada vez mais dividido. Que essa história nos inspire a lutar por justiça e a buscar a verdade em meio ao caos.